Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Michelle, eu sou médica residente em psiquiatria e eu tô aqui hoje a convite do Grupo Minuano para conversar com vocês mais uma vez sobre saúde mental. Nesse mundo cada vez mais acelerado que a gente vive, é cada vez mais difícil a gente se manter equilibrado e saudável mentalmente. Eu queria conversar hoje especificamente sobre essa questão do equilíbrio, da saúde mental, sobre autoconhecimento e sobre desenvolvimento de felicidade. Em primeiro lugar, então, o que é ter equilíbrio na saúde mental? Não é estar sempre bem, não é nunca se sentir irritado, triste ou estressado. Essas são emoções que fazem parte da vida e é natural senti-las. Ter equilíbrio na saúde mental é a nossa capacidade de conseguir lidar, passar pelos obstáculos da vida de uma maneira mais saudável e equilibrada. O primeiro pilar para o equilíbrio emocional, para o equilíbrio na saúde mental, é a regulação emocional. Ou seja, é a nossa capacidade de identificar aquilo que a gente está sentindo, dar nome àquilo que a gente está sentindo e, a partir disso, administrar essas emoções. Ou seja, eu ouvi isso e estou sentindo raiva, estou sentindo muita raiva, mas agora eu sei o que eu estou sentindo e, a partir disso, eu posso controlar os meus atos. Eu não preciso explodir, eu não preciso agredir ninguém, né? Isso é saber se regular. Eu costumo usar uma metáfora com os pacientes para falar da regulação emocional, porque muita gente não entende bem essa questão de identificar os sentimentos. É importante a gente saber identificar o que a gente está sentindo. E eu uso a metáfora do quarto com uma barata. Quando a gente está num quarto e tem uma barata, é melhor que a gente reconheça e saiba onde essa barata está. Porque a partir disso, a gente pode criar estratégias para lidar com essa situação. Bom, eu vou pegar o veneno de barata, eu vou pegar um chinelo, eu vou chamar alguém. Quando a gente está num quarto que a gente sabe que tem uma barata, mas a gente não sabe onde essa barata tá, é muito mais angustiante. E a gente não consegue criar estratégias para lidar com esse problema, né? Então, é importante saber, entender o que a gente está sentindo, reconhecer essas emoções para, a partir disso, criar estratégias para que a gente consiga superá-las. O segundo pilar do equilíbrio na saúde mental são as relações interpessoais saudáveis, ou seja, manter conexões saudáveis com pessoas que pensam parecido contigo. A gente é sim produto do meio que a gente vive. Se a gente se cercar de pessoas negativas, pessimistas, que não querem melhorar e prosperar na vida, a gente provavelmente vai se tornar muito parecido. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente se relacionar com pessoas que pensam positivo, que querem prosperar, que trabalham, que se esforçam, a gente vai ser muito parecido com elas. Muitas vezes, em alguns casos, o mais saudável é se afastar de algumas relações que não lhe fazem bem, né? Então, essa é uma questão muito importante, sim. Manter conexões saudáveis e que façam sentido para ti. E o terceiro pilar do equilíbrio emocional é o propósito de vida, né? É ter objetivos que façam sentido na tua vida. Tem um livro sobre isso de um autor chamado Viktor Frankl, que é um psiquiatra e que foi prisioneiro num campo de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial. Ele ficou observando e se perguntando como algumas pessoas presenciavam todos os tipos de sofrimento, de dores inimagináveis e mesmo assim conseguiam sobreviver ao campo de concentração e sair de lá. E como algumas pessoas sucumbiam, morriam, não conseguiam aguentar. E ele começou a pesquisar isso e perceber que o que diferenciavam esses dois tipos de pessoas, esses dois grupos de pessoas, era o propósito de vida. Que pode ser filhos, um trabalho, um sonho. É individual para cada pessoa. Mas as pessoas que tinham um propósito, que tinham pelo que viver, elas conseguiam ser mais resilientes. Então, ter um propósito na nossa vida também é importante, sim, para a gente se manter equilibrado, para a gente conseguir seguir. O segundo ponto que eu queria conversar com vocês nesse vídeo é sobre o autoconhecimento. Por que é o autoconhecimento que é a chave para o nosso bem-estar? É a partir do momento que a gente se conhece que a gente consegue perceber os nossos padrões de comportamento e, a partir disso, mudar. Por exemplo, uma pessoa que se sente, quando fica sozinha, tem mobilizado sentimentos de abandono na infância. E essa pessoa tem comportamentos quando se sente assim, de buscar relações sem critério, de se expor a riscos, de ter crises. Quando essa pessoa percebe que o gatilho é o sentimento de solidão,
ela consegue, a partir disso, fazer diferente. Quando ela se sentir assim, ela pode procurar alternativas mais saudáveis para lidar com isso. Existem algumas técnicas que ajudam a gente no autoconhecimento. Uma delas é a escrita reflexiva, né? A gente escrever aquilo que a gente está sentindo, ajuda a colocar para fora, dar nome para os sentimentos. A segunda técnica é a meditação, né? A calma faz com que a gente reflita melhor sobre as nossas atitudes. E a terceira e mais efetiva é fazer psicoterapia, né? Quem tem condições e possibilidades é importante fazer, porque as outras pessoas nos enxergam melhor do que a gente. E muitas vezes na terapia a gente fala coisas e se escuta falando, e é aí que a gente consegue perceber padrões de comportamento e sentimentos que antes a gente não conseguia ver. O principal sobre o autoconhecimento é a gente conseguir se enxergar sem julgamento. É a gente entender que não existe certo e errado para sentimentos. Os sentimentos, eles são o que são. Existe um motivo para a gente sentir o que a gente sente. Quando a gente percebe isso, a gente consegue se acolher melhor e, a partir disso, lidar melhor com as coisas que a gente sente. Por fim, na terceira parte desse vídeo, eu queria conversar com vocês a respeito do conceito de felicidade e se existem coisas que a gente pode fazer para que a gente desenvolva a felicidade ao longo da vida. O conceito de felicidade, então, ele não é objetivo, ele é muito subjetivo, ou seja, varia de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas, felicidade é ficar em casa e ler um livro. Para outras é sair com os amigos. Para outras é ficar com a família, ter filhos, poder viajar, né? Vocês percebem como isso é subjetivo? Só que na nossa sociedade, a gente é condicionado a acreditar que a felicidade é inerente só às conquistas. A ter o corpo dos sonhos, a fazer a viagem dos sonhos, a comprar uma casa. Eu só vou ser feliz quando eu me aposentar, por exemplo. Ou seja, a felicidade está atrelada a metas, a conquistar metas. E metas são importantes, fazem parte da vida, mas não são o mais importante, porque a vida não é uma linha de chegada. Cada um vai ter um conceito diferente de felicidade. Quando a gente entende isso, a gente começa a se comparar menos. E quando a gente se compara menos, a gente começa a ficar um pouco mais feliz e viver um pouco melhor. Ou seja, não existe um caminho único. Felicidade varia de pessoa para pessoa. A gente tem que olhar para dentro e entender o que é inegociável para a gente e aí manter isso, sustentar isso. Por mais que seja clichê, mas os clichês existem porque geralmente são verdade, a felicidade está sim nas coisas mais simples do dia a dia. Como poder visitar os pais, poder comer uma comida que a gente gosta, poder sentir a areia embaixo dos pés, poder se sentir pertencente a um grupo. Essas são coisas muito simples, mas que trazem uma sensação de felicidade genuína e a gente precisa aprender a enxergar isso também. Existem pesquisas da área da psicologia que pesquisaram se existem coisas que a gente pode fazer para que a gente se sinta mais feliz, e existem. As pesquisas mostraram que fazer atividade física é algo importante para a gente se manter ativo e bem mentalmente, ter um sono de qualidade, ter conexões sociais profundas e verdadeiras, fazer o bem para as outras pessoas também ajuda a gente a ficar mais feliz, porque produz hormônios relacionados à felicidade, ao bem-estar. Então, essa era a mensagem que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e que tenha feito sentido para vocês, e até mais!